reabastecido, aula de português no nono ano. Marconildo, Hum, que tá uma chuva braba. tá chovendo forte aí? Aqui tá. Do nada começou a chover, mas tá. Chovendo forte. Chovendo. Tá pior que ontem. Tá começando a ficar forte agora. É mesmo. Pois é só em Mangabeira. Aqui não tá nem sombra de chuva. Pronto, vai chegar aí também, vai chegar em todo canto. Aqui tá nublado. Se Deus quiser, não, Marconildo. Tô brincando. Mas chuva é bom, Marconildo. Não, eu gosto de chuva. Gosta não? Eu gosto. Coisa boa. Então, olha, nas próximas atividades, eu vou pedir para fazer os exercícios do Google Sala de Aula do nono ano, viu? Então, vocês se organizem, porque o livrinho vai ser usado, eu vou dizer as páginas, eles estão lá no Google Sala de Aula. Se você não tem, aí é só baixar e fazer o exercício. Marconildo vai usar o livrinho agora? Não, eu estou usando no livro grande. Certo. Aí, olha só, no livro grande, nós temos o assunto de regência verbal. É um assunto que a pessoa tem que entender ele e memorizar muitas das regrinhas, é preciso, porque esse assunto também cai em todo concurso público, ele cai em todo concurso público, no Enem, para a gente usar na redação também, viu? Então, olha, regência verbal. Você já estudou que tem verbos que necessitam de complementos para terem sentido completo. Eles são os verbos transitivos. Estudou também que os complementos desses verbos são os objetos diretos, que se ligam ao verbo diretamente, sem preposição. E os objetos indiretos, que se conectam com o verbo de forma indireta por meio de uma preposição. Exemplo, todos precisam de respeito. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse de é uma preposição, logo, de respeito é o objeto indireto. Ou seja, respeito é a palavra, o termo regido. Então, na regência verbal, precisam é o verbo, ele é o termo regente, porque vai pedir a preposição, e o que vier depois da preposição é o termo regido. Regência verbal é a relação de dependência entre o verbo, que é o termo regente, e seu complemento, que é o termo regido. O estudo da regência verbal leva em consideração se há necessidade ou não de preposição para relacionar o verbo e seu complemento. Nós temos aqui, na próxima página, um cartaz, e a gente vai ler na fala coloquial nos usos do cotidiano. A regência verbal não é rígida, mas ao empregar a variedade mais formal da língua, é preciso seguir as regras sistematizadas pela gramática normativa. Vamos ver aqui. Leia este anúncio a respeito e responda as questões abaixo. Colabore com o racionamento. Assistir filme ruim é desperdício de energia elétrica, certo? Nesse anúncio de jornal, procura-se convencer o leitor de uma ideia ou produto. O que é que ele está pensando? O que é que ele está anunciando? É uma ideia ou produto? Eu acho que é uma ideia. É uma ideia, certo? É uma ideia. A ideia é porque ele está meio que motivando, não motivando, ele está explicando o que pode acontecer. Muito bem, justamente, a pessoa perder tempo e seu tempo precioso da vida com um filme ruim, certo? Então, racionamento aí, né, ele diz que seria bom nesse sentido de filme ruim, você tira da sua vida. Que atitude o anúncio sugere ao leitor? Que ele faz um racionamento de energia, não é isso? Ele quer dar um conselho. É verdade. Que ele dá um conselho, muito bem,
certo? Ele dá um conselho sobre a colaboração da população com o racionamento. Aí ele diz, considerando as respostas aos itens anteriores, é possível afirmar que esse anúncio é uma propaganda ou uma publicidade? Publicidade. É uma propaganda ou uma publicidade? Agora eu não Eu sei. acho que é publicidade. Não, é uma propaganda, viu? Mas Propaganda? propaganda não fala positivamente de uma coisa, Mas não. pode falar negativamente também. Oxi, Pode falar não. das duas formas. Oxi, essa Eu é achava nova. que era, tipo, falar assim de produto, tipo, compra esse produto por 100 Então, milhões por cento de desconto, sei lá. Se eu coloco um anúncio de um político lá no outdoor dizendo que ele não faz as suas atividades, as suas atividades que ele está fazendo as coisas erradas. Eu estou fazendo uma propaganda ou uma publicidade? Eu acho que é publicidade. Não, uma De novo. propaganda. Propaganda, né? Diz, olha aquela propaganda ali naquele outdoor. Você não fala, olha a publicidade daquele outdoor ali. Você não fala isso. Você fala, olha a propaganda ali. Então, isso aqui é um anúncio publicado no jornal Folha de São Paulo, que é uma propaganda. A característica dele é de propaganda, certo? Propaganda pode ser do sentido positivo, também pode ser do sentido negativo, certo? Então, aí é uma propaganda. Segundo a norma padrão, o verbo assistir, empregado no sentido de ver alguma coisa, ele deve ser utilizado com a preposição a. Com isso, o texto do anúncio ficaria assim: colabore com o racionamento, assistir a filme ruim é desperdício de energia elétrica. O emprego do verbo assistir, em desacordo com a gramática normativa, ocorreu por causa de um erro gramatical ou foi intencional? nossa, tá chovendo muito aqui, calma aí. Chegou aí agora, aqui parou. Marcos, é a previsão do tempo dessa, porque a chuva sempre começa em Marcos Pereira e depois em gente. Agora aqui Tô aqui parou. na minha casa. Pronto, Está João começando Vitor. aqui agora. Não disse? Então, essa retirada do artigo de assistir a filme ruim, ela é um erro gramatical ou foi intencional? E aí? Foi intencional, né? Foi intencional para aproximar a linguagem falada, viu? Quem diz assistir filme justamente é na língua e não na escrita. Na escrita correta, padrão, é assistir ao filme, ou a filme, ou ao filme, certo? Então, aí é intencional, viu? Agora sim, agora chegou forte aqui, Marcos, viu? Dizem. Aí vamos aqui. Vocês vão colocar aí a preposição, a substituição, né? Se é necessário ou não, colocar a conjunção ou a preposição, no caso a preposição, viu? Aí vamos aqui. As testemunhas confirmaram o fato para a polícia. Poderia ser confirmaram ao fato a polícia, seria correto? Não, acho que não. Não, então essa aí não precisa corrigir. A natureza pertence a todos. A todos. Eu acho Com aquele a acento. todos. A todos. Aí tem que acrescentar a preposição a. Você bota aí um a. Os alunos viram o filme ou ao filme? O filme.
Viram o filme, tá certa essa frase. Se tiver certa, a gente não acrescenta nada. Se tiver errado, a gente tem que acrescentar um A. Não, não, Viram tá ao certo. filme ou viram o filme? O filme. Viram o filme. Então tá correto, não precisa de preposição. Vocês gostam filmes de terror? Vocês gostam errado. de filmes de terror? De filmes. Hã? Vocês gostam de filmes de terror? Isso, de filmes de terror. Então, o verbo gostar sempre vai ter a preposição de. Eu moro Com. com um bairro distante do centro, Não. Peraí. Em um bairro distante do em centro. um bairro distante do centro. Então, morar, o verbo morar é com em. Quero conversar Com. Agora é com. Com justamente você. com você. Conversar com. Muito Com bem. você. Encontrei Com Armando. Com Armando. encontra com alguém ou alguém. Com alguém. E desde quando, hein? Não, ele tá Encontra, dando. Acho que encontrar essa frase alguém. não precisa Não corrigir. precisa. Ah, Porque tá certo. encontrei Armando no local. Então, quem encontra alguém. Certo? Certo. Eu não quero falar Sobre esse assunto? sobre esse assunto, ou desse assunto também, viu? Aí, desse assunto, deveria juntar aí, mas sobre esse assunto. Os grevistas atiravam pedras os grevistas atiravam pedras No ônibus. no ônibus, certo? Ou contra o ônibus também. Mas no ônibus é aceitável. É linguagem formal. Os deputados concordaram. Quem Com nossa concorda, proposta. concorda Com algo. com algo. Então, aí a gente já terminou esse exercício, certo? Aí a gente vai ver esse exercício aqui. A regência verbal e os dicionários. Quando tivermos dúvidas a respeito da regência, temos de consultar o dicionário, certo? Leia a seguir, Marcos, como o verbo assistir é definido em um verbete de dicionário. As regências possíveis são indicadas pelas abreviações VT, que é verbo transitivo indireto, VTI, diga, e VTD, verbo transitivo direto, às quais correspondem expressões e frases de exemplo com ou sem preposição. Então, lê aí para mim, Marcos. Ok. Assistir. O que é esse VTI, Marcolino? É verbo transitivo indireto. Ah, certo. Verbo transitivo indireto. Está presente a determinado acontecimento, fato, ocorrência, etc. Observando ou acompanhando o seu desenrolar, presenciar, testemunhar, ver, que é assistir ao acidente. 2. O verbo transitivo indireto, ver e ouvir. Um espetáculo, em ensinação, teatro, concerto, dança, etc. Assistir ao concerto, assistir à missa. 3. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Acompanhar, enfermo, moribundo, etc. Para prestar-lhe socorro material ou moral. Assistir o ou ao doente. 4. Verbo transitivo indireto. Ser da competência ou atribuição de alguém, caber, caber, competir, pertencer, diante do ocorrido. Assistir-lhe o direito de reclamar. 5. Verbo transitivo indireto. Estar, permanecer. Alegria assiste,
em seu coração. 6. Verbo transitivo indireto. Residir, morar. Ela assiste em Londres. Ok, então nós temos aí, observa a seguir, exemplos que ilustram algumas das acepções do verbo assistir, segundo o dicionário. Note que a mudança de regência altera o sentido desse verbo. Assistir ao show. O médico assistiu o doente. Assistir, quando dá a ideia de presenciar, de ver, ele usa a preposição a. Quando é assistir no sentido de ajudar, ele não usa a preposição. Então, o médico assistiu o doente, ajudou o doente. Então, aí não precisa de preposição. Muitos intelectuais assistem em Paris, certo? Aí ela é pouco usada, mas ela é possível encontrar uma frase assim. Mas como essas frases, essas regências aí, às vezes traz algumas dúvidas, às vezes ela não é usada em concurso público, viu? Mas as mais usadas é desobedecer, obedecer, aspirar, certo? Preferir, informar, necessitar. Aspirar é pouco usado nos concursos públicos. Aí tem um quadro aqui, principais regências possíveis, certo? Tem aí, ó, o aspirar, ele nunca vai ser intransitivo, sempre ele vai precisar de um complemento. Esse complemento pode ser objeto direto ou objeto indireto. Ele vai ser um verbo transitivo direto ou indireto. Aspirar, no sentido de inalar, ele vai ser direto. Aspirar no sentido de desejar, ele vai ser indireto. Então, aspiramos um ar muito poluído, aí é no sentido de inalar. Aspiramos a uma vida com paz, é um desejo, certo? O outro é visar. O verbo ele pode ser transitivo direto e transitivo indireto. Visar é dirigir o olhar para alguém, mirar, apontar a arma. O atirador visou a maçã do último galho. Autenticar ou validar um papel. Ele visou o cheque. E ele pode ter também outro significado, né? Ter algo por objetivo, pretender objetivar. Tudo o que visa ao bem comum será apoiado por nós. Proceder, ele pode ser intransitivo. Ter fundamento, suas afirmações não procedem. Então, não precisa de complemento. E ele pode ser transitivo indireto. Quando dá a ideia de executar, dá início. Pode proceder a chamada dos alunos. Ser originário também. Ele procede do norte do país, que é da sua origem. Aí tem o próximo, que é agradecer, certo? Ele vai ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Aí, ó, quando ele tiver no sentido de mostrar gratidão por alguma coisa, ele vai ser transitivo direto. Agradecer o prêmio recebido. O outro é mostrar gratidão a alguém, agradecer ao mestre. O outro é mostrar gratidão a alguém por alguma coisa, agradecer o auxílio a todos os presentes. O verbo obedecer, ele só vai ser transitivo indireto. Todos obedecem às regras do jogo. Aí o preferir, ele vai ser transitivo direto, gostar mais de. Prefiro os meninos mais sérios, a menina falando, né? E para gostar mais de algo, alguém do que o outro. Prefiro cinema a teatro. Namorar tem transitivo direto e transitivo indireto. Foi muito feliz quando namorava Pedro. Ela foi muito feliz. E a outra foi muito feliz quando namorava com Pedro. O pagar, certo? Pagamos a dívida, transitivo direto, e pagamos ao banco, transitivo indireto, e pagamos a dívida ao banco, transitivo direto e indireto. Informar é transitivo direto e indireto. Informamos o jornal sobre o acidente, ou o jornal do acidente, tanto faz. E necessitar, ele é transitivo indireto.
necessitamos de auxílio médico urgente, certo? Aí tem os exercícios aqui para a gente fazer, né? Que a gente vai fazer agora. Aí, para a gente já quase ir para a unidade 5, só falta um texto que a Luísa vai ler para a gente daqui a pouquinho. Aí, gosto muito mais, ó, reescrever as frases do seu caderno, substituindo as expressões destacadas pelos verbos entre parênteses. Gosto muito mais. Aí, prefiro pequenas. No caso aí, é preferir. Então, aí, preferir, você vai pegar o verbo que está dentro de parênteses e colocar aqui, certo? Aí, eu vou botar aqui do lado, prefiro, tá um P maiúsculo, prefiro, a frase, prefiro pequenas, faltou pequenas. Aqui no caso prefiro pequenas. Deixa eu dar um prefiro pequenas, aí tem aí, pequenas reuniões do que de baladas agitadas, né? Aliás, deixa eu fazer essa frase toda, porque essa frase não ficou muito legal. Só um minutinho. Aí, ó. Porque eu tô sem... Não sei como é que eu vou colocar aqui. Porque essa letra é muito grande. Bom dia, Francisca. Daqui a pouquinho eu mando o link para você. Aguarde só mais 10 minutinhos. 7 minutos, viu? Tchau. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Ok. Ó, aqui vocês vão botar assim, ó. Prefiro, P maiúsculo. Prefiro pequenas reuniões a baladas agitadas, certo? Então, aqui tem essa aí, a primeira. Ele dava o visto em todos os documentos sem prestar atenção. Ele visava todos os documentos sem prestar atenção. Então, aí não mudou muito não, certo? Aí vocês vão botar aí. Essa é a letra B. Aí o próximo é a vistoria. A vistoria do prédio tem como objetivo a segurança dos moradores. A vistoria do prédio, aí fica igual, certo? Visava, aliás, visa, né? Visa a segurança, aí o restante da frase. Então, essa é a próxima aí. Outro, todos almejavam um futuro como as pais. Aí, no caso de aspirar, né? Aspirar, vou botar aqui, aspirar. Aí, no caso, ficaria o quê? O jovem aspirava a um futuro, certo? Então, o jovem aspirava a um futuro com mais paz, certo? Então, aqui nós temos esse aí, jovem, com relação a aspirar, certo? Aí tem aí. Tadeu só seguia as determinações do pai, obedecia às. Aí, obedecer, no caso, tem crase, certo? Obedecia às, porque se às craseado, dá a ideia que tem dois azinhos aí. Um é preposição e o outro é artigo. O próximo é Mário estava ficando com Larissa, namorando com. Quem namora com alguém.
namorando ou Larissa ou com Larissa. Viu? Aí essa aí, certo? O próximo é para você pegar e colocar aí você colocar aí. Eu não estou vendo, não. Aí, ó, prefiro os filmes de aventura. E tem um Azinho aqui, né? Você vai ter que botar um A aqui. Aqui, ó, um A. Os filmes de terror. Os alunos não obedecem aos monitores. Quem obedece a alguém, aos monitores. Eu assisti, é presenciar, então tem que botar um A. Eu assisti ao show e não assisti o show, certo? Então, essa outra, número 3, vocês vão fazer em casa, ok? Eu vou botar aqui para casa. E aí a gente... Deixa eu ver quanto tempo tem ainda. Oi. Depois o senhor bota lá no Google Sala de Aulas as questões que são para casa e as páginas. Tá certo. Aí eu não sei quanto tempo ainda temos. Aqui não apareceu. Fica melhor. Hein? Fica melhor assim, o senhor colocando lá no Certo. Aí Luísa vai ler para a gente, quando termina aí de copiar, que Luísa vai ler para a gente o texto. Luísa. Da próxima página, né? Pode, eu vou limpar aqui e vou para a próxima página. Luísa. Oi, tô aqui. Vamos lendo. Olha, outro texto do mesmo gênero. Leia a seguir um capítulo do romance escrito por Luiz Antônio Aguiar. O título do capítulo é Os Vizinhos. Porque esse título e pela ilustração abaixo do que esse capítulo deve se tratar. Aí a gente vai ver aí. Leia aí para mim, por favor. Tá bom. Os vizinhos. Havia uma coisa que Túlio não conformava, mas colado ao cemitério. Principalmente quando tinha de voltar para casa, já era tarde da noite. Não dava para evitar passar por aqueles muros, que eram como uma larga ferradura, envolvendo a vila de casas em que Túlio vivia. Espera aí que eu tô sem óculos, não enxergo. Quando queriam implicar com Túlio, perguntavam o endereço dele. Sepultura, número 2. Ou na fachada da sua casa, você tem uma placa com o número ou na lápis. Túlio só fazia reganhar os dentes, num sorriso tipo sardônico, ou seja, quase uma careta. Por coincidência, embora Túlio não conhecesse o significado da palavra sardônico. Um sorriso desse que tem que dizer que fez do morto. No instante final, o sorriso de quem não acha graça nenhuma em morar dentro do cemitério. Não exagera tudo, dentro não. A mãe dava uma risadinha junto aos vizinhos. Peraí, professor, eu tô conseguindo ler não, professor. Meu óculos está longe. Lê aí, Marcos. Obrigada, eu não tô conseguindo ler direito. Eu tô ficando sério. Tá certo. Era uma discussão que não acabava. Lê a partir daí. Era uma discussão que não acabava. Já durava anos. Túlio tinha seus 16 anos agora. Mas continuava se arrepiando quando acordava no meio da noite com uma janela batendo, ou quando o vento uivava ao entrar por uma fresta. E sempre que tinha de passar em frente aos portões do cemitério, de noite, naquela rua escura, muito escura, onde morava. Quem já está morto não faz mal a gente. Terminou, professor? Julgava o pai de Túlio, mecânico de automóveis, dono da oficina nos fundos da vila. Professor Gaudêncio terminou? Achando que um deles vai se aposentar da sepultura. Terminou. Ora, garoto, fracamente. Eles não estão mais interessados nas coisas deste mundo. 7º ano, link do 7, viu? Naquela noite. Pronto, tchau, turma. Bom dia. Vai, deixa para ir para a próxima página. Vai. Não, eu tô lendo pelo livro. Naquela noite, então vai.
Voltando de bicicleta para casa, já bem depois das 11 horas, o garoto tinha mais uma razão para estar atormentado. Dali a menos de 2 semanas, ia enfrentar a prova do livrinho do bimestre. Teria de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Túlio havia passado a tarde no treino de vôlei. Ele jogava de ponta na seleção do colégio. Depois, saiu com a turma, já escurecendo. Aí ficaram de parco, rolando de bicicleta para cima e para baixo pelo centro da cidade. E quando viu, já eram 11 horas. Eita, puxa, e eu ia começar a ler o livro esta noite. Agora não vai dar. Então tomou o caminho para casa. E foi quando o livro, sepultado, fazia tempo no fundo da sua mochila. Começou a incomodar. Principalmente no que o garoto entrou na sua rua e se lembrou do cemitério. Era o Póstumos do título. Peraí, o nome do cemitério é o nome do livro, né? É. Ah, certo. Era o Póstumas do título. Se fossem perguntar, Túlio ia logo, de preguiça, responder que não sabia o que queria dizer essa palavra. Só que, em alguma ocasião, já a escutara. E caso se esforçasse um pouco, ia se lembrar de que tinha a ver com o defunto. Ave Maria. Póstumo, depois da morte. Memórias póstumas, as memórias cantadas por um morto. Mas isso é absurdo. Como assim? O morto renasce, vira para a gente e... Não renasce. Continua morto. Só que vira escritor, depois de morto. E para escrever suas memórias. E aí? Quer ver um morto contando sua história? Quer descobrir como é a vida vista por um defunto? E um defunto com um jeito todo dele de ver e se lembrar dos vivos? Que tal? Quem sabe esse papo sem palavras estivesse acontecendo na cabeça do Túlio. Assim, de ouvir dizer, de alguém já ter comentado algo sobre o livro perto dele. Quem sabe o professor, no momento em que Túlio estava mais ou menos distraído. No entanto, o garoto não saberia dizer nem onde, nem quando ouvira isso. Só sabia que continuava se recusando a pensar a respeito de mortos, principalmente na hora de passar junto ao paredão, e depois diante do portão de ferro do cemitério. Aqui terás tua eterna morada. Estava escrito em letras forjadas também em ferro no alto do portão. Túlio fez uma careta ao se lembrar disso, e quase bem naquela hora respondia: nunca, morar aqui, nunca. Ok, então amanhã a gente vai continuar esse texto e vai dar sequência à interpretação e fazer as atividades, viu? Encerrando a aula de português, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, vocês. Tchau, galerinha. Bom dia para todo mundo. Tchau. Tchau.